Olá, tudo bem com você? Eu sou Dani Amorim, treinadora da Ó Quem Fala. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à terceira e última aula do Desafio da Oratória. Antes de começarmos o nosso conteúdo de hoje, eu quero saber de você, como tem sido essa jornada? Tem se desafiado? Porque a gente está aqui propondo isso para que você se desafie, para que você pratique, porque você vai certamente demonstrar isso, transmitir mais credibilidade e ter uma comunicação melhor se você praticar o que nós estamos propondo aqui durante esse desafio. Antes de começarmos, quero te pedir para se inscrever no canal, se você não for inscrito, compartilhar com seus amigos e fazer aí os comentários que você desejar. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer perguntas, a gente está aqui para ajudar você. Então a gente começa agora a terceira aula e a última do Desafio da Oratória. Vem comigo! Você que está com a gente desde o início do Desafio da Oratória acompanhou então esse grande evento que nós fizemos para ajudar você a melhorar o seu poder de comunicação. Na primeira aula, o desafio do primeiro dia, você aprendeu estratégias para desenvolver a consciência corporal e compreender melhor seus próprios gestos e posturas. A gente sabe o quanto isso impacta na comunicação. Na aula 2, você aprendeu dicas para ajustar a velocidade, por exemplo, da sua fala, o volume, entender como a voz é importante e o papel dela na comunicação. Muitas vezes nós somos até frustrados na mensagem, não há uma compreensão adequada, não é nem por conta do que a gente falou, mas sim por como a gente falou. Então esse ajuste vocal faz toda a diferença também e maximiza muito mais a sua comunicação. Agora nós vamos fechar os pilares da comunicação trabalhando a didática do pensamento. E aí eu faço uma pergunta para você que eu tenho certeza que você já deve ter visto no seu dia a dia. Você já deve ter visto alguém em alguma apresentação que demonstrou não ter domínio do assunto. E essa pessoa normalmente deixa alguns sinais, como por exemplo, ler os slides o tempo todo. Então ela perde muitas vezes conexão com o público porque está fazendo essa leitura com os olhos ali voltados só para o slide ou para o texto no papel. Esse é um sinal desagradável, porque demonstra que não há domínio no assunto. Tem um outro também muito comum, aquela pausa desconfortável, uma respiração mais ofegante, onde a pessoa está tentando, na verdade, buscar o pensamento, lembrar do que ia falar. Tudo isso vai gerando uma fragilidade na sua comunicação, claro, porque está gerando uma fragilidade na sua credibilidade. Então a nossa ideia hoje é exatamente ajudar você a sair desse sufoco, para você entender a importância do planejamento e da ordenação das ideias e como isso impacta na comunicação. Então agora a gente dá início a essa parte do conteúdo para te ajudar a organizar melhor os seus pensamentos, os seus argumentos e colocar isso de forma muito eficaz na comunicação. Lembra que agora nós estamos na terceira aula, você precisa juntar tudo o que aprendeu até aqui. Então, na primeira parte, você aprendeu sobre postura, gestos, a importância da linguagem não verbal. Então, você não pode abandonar esse conhecimento. Então, você vai aplicar juntamente com o que aprendeu no segundo dia de desafio, que foi trabalhar a sua voz, estruturar a sua voz, velocidade, para que você tenha uma fala muito mais compreensível e assertiva. Agora, você vai então unir tudo isso com a didática do pensamento. E a gente começa a estudar, a observar o quanto a gente pode melhorar os nossos argumentos se há uma organização. Quando a gente planeja o discurso, a gente tem em mente fazer uma roteirização. Eu tenho aqui, por exemplo, essa aula de hoje toda roteirizada. Qual é a ideia? É exatamente que eu tenha um encadeamento para que eu possa colocar as informações de forma clara, objetiva e que seja fácil para você acompanhar, com início, meio e fim. E você vai perceber claramente as etapas em que eu estou da minha apresentação aqui. E é isso que você tem que aprender, a fazer com que a pessoa possa acompanhar também a sua fala, seja numa reunião de trabalho, numa apresentação. O importante é que você, até mesmo ao dar um feedback para um liderado, ou passar uma informação, você consiga transmitir essa clareza. Eu tenho meu roteiro
o meu material de apoio, onde vez ou outra eu vou consultar, exatamente porque a gente roteiriza a nossa apresentação. Você pode fazer isso numa reunião, numa mensagem que você vai passar para sua equipe. As pessoas têm que ter clareza, têm que receber essa objetividade de quem está levando a informação. Então tem começo, tem meio e tem fim. Isso é planejamento de um bom discurso, de uma boa apresentação. Quando nós falamos, então, no planejamento do discurso, é exatamente o processo de organização, estruturação e preparação da apresentação. Você organiza as ideias, estrutura de uma forma que seja compatível para aquele público, se é a melhor forma de entregar essa mensagem, está no canal de comunicação adequado? Não seria melhor essa mensagem ser entregue numa reunião presencial ao invés de uma reunião online? É preciso também você ter esse tipo de observação. Isso qualifica ainda mais a sua capacidade de comunicação. E depois você vai para a apresentação. Então são várias etapas aí reunidas, cada uma contribuindo para o desenvolvimento da sua mensagem. A primeira etapa para uma boa apresentação é ter domínio no assunto. Por isso é importante você estudar, você ter bastante argumento. A gente chama aqui de recolher repertório, exatamente porque senão você vai passar aquele sinal que eu acabei de citar no início, que é ficar lendo os slides sem ter informações a mais para colocar. Então o slide ele é um roteiro, assim como o próprio texto no papel, no bloco de notas, que você pode pontuar ali, o que eu não posso esquecer de falar. Mas você tem que sempre ter mais informação para que você possa deixar a sua fala muito mais atrativa. Afinal, você está ali como um orador, um comunicador, uma líder, e aí você precisa ter credibilidade. E a credibilidade também está presente quando se domina o assunto. Quando você se preocupa em reunir repertório, ter bons argumentos, você vai buscar exatamente estudar as fontes, pesquisar sobre o assunto, saber realmente o que se tem falado a respeito desse assunto, pode ser o seu produto, o seu serviço, as informações atuais do mercado, tudo isso vai fazer com que você pareça mais preparado. E aí, naturalmente, você vai estar apto também, ou apta, a responder aquelas possíveis objeções, aquelas perguntas que vêm ao longo da sua apresentação, da sua venda daquele produto, por conta de que as pessoas têm muito acesso à informação, elas podem buscar essas informações pela internet, pelos amigos, enfim, essa pergunta pode surgir. E aí, se você não estudou, não pesquisou, você transmite uma falta de credibilidade, ou seja, falta de domínio no assunto. Aí você pode me perguntar, por exemplo, assim, mas Dani, tudo bem, eu reuni os dados, eu estou familiarizado com o conteúdo, estudei, me preparei, e se ainda assim me der branco? Porque pode acontecer. Algumas dicas para ajudar você a evitar o branco. Afinal, deu branco. E agora? Primeiro, pausa estratégica. Respire, não é aquela respiração ofegante que você dá sinais que está esperando cair do céu uma informação. Não. Só respira, faz a pausa estratégica e aí você vai para o segundo passo, que é exatamente voltar umas casinhas. Você pode voltar os slides para que você recapitule a informação e aí você vai trazendo novamente o pensamento e pode ser que nesse momento você tenha aí a informação que você havia esquecido. Se ainda assim você não conseguiu relembrar, você pode reformular, ou seja, não falar exatamente como você esqueceu. Você fala, mas eu esqueci o que era para falar. Então você pode colocar uma informação diferente, não tem problema. Essa é a vantagem de você ler, estudar, pesquisar e ter repertório. Você sempre vai colocar uma informação que vai ser significativa para aquele público. Por isso, é importante para que você não corra o risco de ter esse branco e aí o nervosismo toma conta, o mecanismo de luta e fuga aparece, aquele excesso de adrenalina, você fica nervoso, nervosa, ansioso, começa a mostrar no corpo, começa a suar, aí os olhos ficam enormes, esbugalhados porque a pupila dilata, dá taquicardia, uma série de situações, de sintomas que vão prejudicar a sua performance na hora da apresentação. Então, por isso é importante você ter sempre anotações. Então, tenha o seu roteiro de apoio, sim. O que você não deve fazer é ser um leitor de roteiro.
Então a gente já falou sobre isso e eu reforço essa tecla porque demonstra credibilidade quando você sai do roteiro e coloca mais informações. E aí com o roteiro você vai aproveitar para treinar, preparar a apresentação, se grave várias vezes, faça isso na frente do espelho para você se familiarizar com a apresentação, com o dia D da sua apresentação. Para ajudar você a entender como é importante a gente planejar as etapas da apresentação e ter esse pensamento didático bem elaborado, bem organizado, eu vou trazer alguns vídeos aqui onde você vai ver na prática quando há preparação, quando há realmente domínio, conhecimento no assunto e quando não há. Vamos ao primeiro vídeo. Requerimento 276/2016 requer do prefeito municipal informações sobre a previsão de pagamento de bolsa auxílio aos médicos residentes no hospital. Eu não sabia que tem médico que reside no hospital. Uai, mas médico reside no hospital? Você viu aí, não sei se compreendeu a primeira parte da mensagem. Requerimento, então fala muito rápido. Então a primeira análise que a gente faz é em relação à velocidade da fala, que fica ali um tanto incompreensível. E depois ele faz uma crítica a um assunto que ele desconhece. Então quando ele diz que médico reside no hospital, o termo ali estava sendo dito médico residente. Então ele realmente confundiu ali o residir com morar, e aí causou todo esse humor, né, as risadinhas e virou meme na internet. Agora vamos ver mais um vídeo e aí você também me ajuda, faça a sua análise, aproveite para colocar nos comentários o que você percebeu para a gente poder aqui aprender juntos, porque visualizações, percepções são também individuais, então a gente também aprende com as suas colocações aqui nos nossos comentários. Vamos lá. É desenvolvimento social. Tempo. Desenvolvimento social. Desenvolvimento social, pretendo que... Ixi, cara, tem que cortar isso aí. Candidato, fique à vontade, pode ir. Desenvolvimento social, eu tô... Não, fiquei nervoso, não vai sair nada. Não quer usar esse termo, nós temos que aguardar, então, o término do cronômetro para que possamos sortear um próximo tema. Eu não posso usar esse tempo para adiantar com outros candidatos. Fique à vontade para desenvolver este assunto ou outro assunto correlato, caso o senhor queira. Desenvolvimento social, eu pretendo estar junto com a sociedade, né, pretendo estar junto com a sociedade para nos desenvolver um trabalho social com toda a população de Diademense e... Pois é, era um candidato a prefeito e aí a gente viu claramente que ele não tinha domínio no assunto e apresentou aqueles sinais que nós falamos lá no início. Ficou com aquela pausa muito ofegante na respiração, não sabia o que fazer, olhar perdido. Se você observou bem, alguns momentos ele balançou muito a cadeira, que é um sinal de nervosismo, ansiedade, e aí prende um pouco a boca, né? Fica aquele engolir seco, e demonstrou que não sabia o assunto, e fica constrangedor, porque tem que respeitar o protocolo ali do cronômetro, do tempo a ser usado, e aí fica aquele vazio, porque ele não sabia falar sobre o assunto. Então, é isso que causa quando você não estuda, não se prepara. E as perguntas ali não eram perguntas surpresas, né? Quando se vai tratar de política, já existem algumas perguntas que são óbvias nesse meio. Então, a gente precisa preparar, precisa-se realmente ter uma preparação melhor para falar, principalmente diante das câmeras. Você viu situações desconfortáveis, onde existia uma fala muito embaraçada e também com falta de credibilidade. Agora a gente vai ver a comparação quando se domina o assunto, quando se prepara. Não tem talento ali não, porque isso aí é você tirar da pessoa o mérito do esforço. Então eu vou mostrar aqui um vídeo de alguém que é conhecido, muitos de vocês já conhecem certamente, mas é uma pessoa que a gente tem que valorizar pelo esforço. Não começou hoje, então tem familiaridade com o assunto e tem preparação diária para isso. Vamos assistir. Claro que as gerações são diversas.
Claro que hoje nós temos, por exemplo, uma nova geração que está com 18, 20 anos de idade, que tem algo incrível, um encantamento pelo passado. Tanto que eles vão buscar. Eu uso barba sem tirar faz 42 anos. Eu estou na moda. Faz 42 anos que eu não tiro a barba. E eu estou na moda. Outro dia, Cláudio e eu fomos a um shopping e no lugar onde havia uma loja de iogurtes naturais. Hoje tem uma barbearia. Barbearia, aquela, inclusive, do lado de fora, com aqueles símbolos antigos que ficavam girando, onde se oferece fazer a barba com toalha, navalha, uma coisa de mafioso. Você viu o professor Mário Sérgio Cortella, se a gente for analisar, começando pela linguagem não verbal, caminha bem no palco, faz gestos compatíveis com a mensagem, toca na própria barba porque está falando de si, tem um repertório ali de história pessoal que também traz credibilidade e, claro, a familiaridade com o assunto. Tem todo um estudo, são anos fazendo isso e se renovando a cada dia. Então, é um ótimo exemplo para a gente se inspirar. E agora, para a gente fechar essa etapa de visualização da organização das ideias, a gente tem um último vídeo. Dá uma olhada. Que insuficiência, que insatisfação existe, que educa, não é sofrimento. O sofrimento é opcional. A insatisfação existe, a dor existe. Mas o que você vai pôr em cima dessa dor é um extra, que é o sofrimento. Então, ele vai falar que a insatisfação existe. Segundo, que tem uma causa, que tudo que existe tem uma causa para que ela esteja se manifestando. Estou longe de quem eu gosto, perto de quem eu não gosto, não estou fazendo o que eu gostaria de fazer. Então, são causas de insatisfação. Nascimento, velhice, doença, morte pode ser insatisfação. Uma palestra chata me deixa insatisfeito, eu levanto e vou embora. Está certinho ele. Você viu aí a Monja Coen, ela traz um tema delicado, de autoconhecimento, e ela consegue fazer isso muito bem, com frases curtas, uma respiração adequada, gesticula, é agradável na fala, tem um contato visual com as pessoas que estão assistindo. Tudo isso demonstra domínio no assunto, conhecimento sobre o assunto e transmite credibilidade. Veja que cada orador, cada oradora tem a sua individualidade, a sua naturalidade, a sua característica. E a ideia é você preservar isso, porque ser natural transmite credibilidade. Então você deixa a superficialidade. Se você falar diferente demais do seu dia a dia, você vai transmitir um distanciamento da sua pessoa, de como as pessoas te enxergam. E essa superficialidade também pode arranhar a sua credibilidade. Então procure treinar várias vezes, mas da sua forma de se comunicar, lapidando, claro, melhorando, ajustando a sua fala de acordo com o público, mas não deixe de ser você, porque isso é importante para garantir essa firmeza, essa tranquilidade quando você estiver falando em público. Chegamos à última parte da nossa aula, a última parte do nosso desafio da oratória. Agora eu quero ajudar você, então, a estruturar melhor o seu discurso diante do que você já viu aqui. Já percebeu o quanto é importante o preparo? E agora como é que eu organizo os argumentos, tudo que eu estudei, que eu pesquisei, para transmitir essa mensagem de forma clara e objetiva? Então, a primeira dica é você pensar em como iniciar a sua apresentação. Você pode iniciar contando uma história, você pode iniciar fazendo uma pergunta, você pode iniciar colocando uma frase impactante. Tudo isso tem que ter a ver com o objetivo e com o tema da apresentação. Mas você pode sair do mesmo, sabe? De sempre fazer a mesma coisa. Oi, eu sou fulano de tal, eu vim aqui para falar sobre tal assunto. Se você quer garantir que a audiência, que o seu público, que os seus funcionários, que os seus colegas vão prestar atenção na sua fala desde o início, você pode começar pensando em apresentar, em começar a apresentação de uma forma mais impactante. Então você pode utilizar esses elementos. E aí a gente vai para o meio da apresentação. É exatamente onde estão os argumentos. Como é que eu organizo melhor essas minhas ideias? O meio é a parte central. É ali que você vai estruturar a sua pesquisa, aquilo que você estudou para colocar na sua apresentação. Então você pode colocar fatos, você pode colocar exemplos que vão exatamente melhorar a forma de entregar a comunicação. Às vezes a gente entrega um dado, um número, e aí se você exemplificar como isso funcionou para aquele grupo, como fez diferença para aquela sociedade, você
passa melhor a informação. Então é hora de você fortalecer esses argumentos. Você pode contar uma história também, que tem a ver ali com o tema, que pode trazer esse dado, essa pesquisa com muito mais entendimento para a sua audiência. Quando se está no meio da apresentação, pensando nesses argumentos, então você reúne ali o que você puder, mas seja claro e objetivo. Presta atenção no tempo da apresentação, porque muitas vezes a gente pesquisa tanto, só que aí nos dão 5 minutos de fala na reunião. Então você precisa ter estratégia, colocar aquela informação que vai fazer sentido e que vai fazer diferença durante todas as apresentações que tiverem ali acontecendo ao longo do dia. Então presta atenção, principalmente com essa questão do tempo, para que você consiga ter objetividade. Não vai faltar informação. O que vai acontecer é que você vai ser muito mais direto e mais assertivo. Então nesse meio, busque bem, reunir os fatos, você pode fazer comparações. Então, como é que funcionava antes, como é que está agora? Você pode usar uma ordem cronológica, você pode contar como era em 2010, o que mudou em 2018, como está agora em 2024. Então, você pode trazer também uma linha de raciocínio de forma cronológica. Essa forma de manifestar os seus argumentos acaba também ajudando as pessoas a acompanharem o seu raciocínio e aí melhora a entrega da mensagem. Trabalhou, então, o início e o meio, vamos para o final da apresentação. Como é que você termina a apresentação? Eu gosto de fazer uma analogia com obra, uma construção de casa. A gente se preocupa com a fundação muito, porque a casa tem que ficar em pé. Então, a fundação no seu discurso é exatamente o meio dele, os argumentos, o que vão sustentar a sua fala. Mas, no final, o que a gente olha? E o que as pessoas acabam olhando? Não é o acabamento, se o acabamento ficou bom? Então, o final de discurso também é assim. O acabamento tem que ser bom. Então, toma cuidado para não acabar enquanto você está em pé, está ali falando. Mesmo que você tenha dito já o muito obrigado, muito obrigada, não desmonta, não faz o... Não acabou. Só acaba quando termina. Tem essa frase? Então, que horas termina? Quando apaga a luz, quando você recolhe seu computador, quando as pessoas saem da sala. Então, toma cuidado com o acabamento. Como é que você pode encerrar a sua apresentação de forma impactante, para que a mensagem fique? Então, vou passar algumas dicas também. Primeiro, você pode recapitular o que foi dito, e aí você vai fazer com que as pessoas se lembrem melhor das informações. Você pode também colocar uma frase de impacto que possa reforçar o tema principal. E por último, você também pode fazer uma chamada para ação. Digamos que você esteja numa reunião, você pode perguntar ao final, ficou alguma dúvida? Isso é uma forma de você chamar a atenção, fazer uma chamada para ação. Porque quem tem dúvida que levante a mão nesse momento e aproveite para não sair da sala de reunião com algum tipo de dúvida. Você pode, além disso, reforçar na chamada para ação o que você quer que façam. Então, o que eu quero agora, diante dessa situação, é que vocês façam dessa maneira, ou o que eu quero transmitir com esse conhecimento é essa situação, e aí eu quero muito contar com o apoio de vocês. Então você pode fazer esse chamado até mais caloroso para trazer as pessoas a concordarem com a sua ideia. Por isso, seus argumentos têm que ser eficientes. Você viu a importância de estruturar as suas ideias, a importância do pensamento bem elaborado, planejado, bem apresentado. E isso tudo exige preparação, pesquisa e muito estudo. E aí você vai transmitir credibilidade e domínio no assunto. Hoje, no último desafio, na última aula do Desafio da Oratória, nós trabalhamos a organização das ideias para ajudar você a trabalhar todos os elementos importantes da comunicação que foram vistos até aqui. Então, você aprendeu sobre linguagem não verbal, você aprendeu sobre linguagem verbal, trabalhar a sua voz e agora estruturar as suas ideias. O que eu posso dizer é que você tem uma caixa de ferramenta e que você já sabe exatamente como usar cada uma delas. A prática vai te ajudar bastante e é claro que existem muitas técnicas que a gente passa, que a gente transmite e que vão trazendo para você essa capacidade de ser um orador, uma oradora muito melhor. Mostramos como você deve se preparar, estudar para trabalhar esses argumentos, porque significam muito para a sua credibilidade como comunicador, como comunicadora.
E, por fim, a gente trouxe aí a finalização da aula, exatamente como você termina a sua apresentação. Faz uma chamada para ação, motiva as pessoas, pergunte se tem dúvidas, encerre com uma frase de impacto, como você achar que vai caber melhor, que vai ser melhor para aquele público e para aquela situação. O contexto diz muito sobre a nossa comunicação. Então, como orador, como oradora, você tem que ter essa observação. Esse público vai sentir-se bem com essa mensagem sendo entregue dessa forma? É o melhor canal? Seria melhor eu mandar uma mensagem por WhatsApp, um e-mail ou fazer uma reunião? Essa reunião é para quê? Isso também ajuda bastante a gente ser mais assertivo. E aí trazer essas informações todas de uma forma mais ordenada, estruturada, para que você passe uma boa mensagem. Eu quero a sua opinião agora, tá? Quero que você deixe nos comentários o que pensou da aula de hoje, gostou de acompanhar esse desafio até aqui? Aproveite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo para ajudar você a ser um orador, uma oradora muito melhor, muitas dicas fantásticas para ajudar você no seu dia a dia, em situações simples, em que com essas dicas você vai melhorar a sua habilidade de falar em público. E se você gostou tanto assim e considera importante aprimorar e aprofundar mais os seus conhecimentos, aí eu te convido para conhecer os nossos cursos na plataforma Ó Quem Fala. Esses cursos online que podem ajudar você com o nosso acompanhamento a ter muito mais credibilidade e ter uma comunicação muito mais assertiva. Muito obrigada para você que ficou com a gente durante essas 3 aulas. Faça bom uso desse conhecimento. A gente entregou com muito carinho aquilo que a gente coloca no nosso dia a dia para os nossos alunos, para os nossos clientes, para os nossos mentorados, para grandes líderes de empresas. Então a gente não selecionou aqui o que ia passar para você. O que a gente fez foi adaptar a realidade de cada público e até mesmo pelo canal, mas são informações preciosíssimas que eu tenho certeza que irão fazer diferença na sua comunicação. Muito obrigada e a gente se vê numa próxima. Até!